Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sheila Hansen, eu trabalho com análises sistêmicas e esse é mais um episódio do Manhã Sistêmicas. Bom dia para quem tá chegando. Os corajosos de acordar essa hora da manhã para ouvir eu falar. Quem tá assistindo o replay, fique sabendo também que você é muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo episódio da série Amigas para Sempre. Mas antes, eu quero fazer um alinhamento com vocês sobre algo que eu conversei com vocês na última vez que a gente falou aqui, né, sobre as manhãs sistêmicas. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre uma música e eu citei aqui a respeito da culpa dos pais, né? Já vamos começar logo pra gente falar um pouquinho disso, porque deu o que falar, né? Deu o que falar e essa história de pai e mãe não tem culpa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, até porque a série fala um pouco sobre como a influência da mãe tem numa personagem, né? A minha voz tá boa, gente? Vocês estão ouvindo bem? Me fala, por favor. Tão bem, né? Então, eu vou falando aqui. O que acontece? Quando eu falo, gente, que pai e mãe não tem culpa das coisas, eu não estou me referindo aqui sobre crime, tá? Então, tipo, abuso, pessoas que espancam os filhos, assassinato. Gente, isso são crimes, né, na verdade. Então, é lógico que essas pessoas vão precisar responder pelo seu erro, né? Quando eu estou falando aqui que o pai e a mãe não têm culpa, é no sentido de coisas que às vezes o pai e a mãe faz, tentando acertar, sem saber que tá errando. Por quê? Porque as coisas, né, que aconteceram com você quando você era novo, refletem como você age quando você é adulto. Então, às vezes, a pessoa, né, o pai e a mãe, teve uma criação, teve uma maneira ali de lidar com exemplos de pai e mãe, e ele sabe lidar com o pai e mãe com o exemplo que eles tiveram. Então, sempre, gente, sempre um pai e uma mãe vai lidar com seu filho de acordo com o exemplo que eles tiveram, com o que eles viram, com a vivência que eles têm. Então, a gente tem que saber diferenciar um pouco isso, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui até sobre mim mesmo, tá? Para vocês entenderem aí a diferença exatamente. Exatamente, culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu caso, tá? Uma coisa que, assim, que é o que aconteceu comigo e com a minha mãe, e que eu não culpo ela de maneira alguma. Ela fez realmente tentando acertar e admiro muito o esforço que ela teve para tentar reverter toda a história. Mas só para vocês entenderem um pouco essa relação de quando a gente é adulto, a gente precisa se responsabilizar e resolver as nossas questões e não ficar procurando um culpado, tá? Então, o que acontece? A minha mãe, quando ela estava grávida, ela ficou muito mal em sentido de enjoo, vômito. Ela passava muito mal, gente, com essas coisas. Ela sofreu muito na gravidez, ali em algumas etapas, né? Então, nessa primeira etapa, ela sofria muito, ela não conseguia comer nada, tudo enjoava, cheiro, imagina o gosto. Ela disse que era muito difícil, né? E o que acontece? Ela começou a entender que ela só conseguia comer batata frita. Sabe aquelas batatas tipo Ruffles? Era o que ela conseguia colocar no estômago. E em determinada hora do dia. Então era o que ela comeu por vários meses. Foi o que ela conseguiu comer. Quem já foi mãe, quem já foi pai e sabe como é essa questão de enjoo, sabe como é difícil e como deve ter sido difícil isso para ela. Numa segunda etapa, ela começou a engordar muito. E ela foi numa médica
e a médica disse para ela que ela estava engordando muito, foi muito grosseira com ela, inclusive disse para ela que ela estava comendo tanto que era capaz de ela comer as paredes da casa. Então ela ficou muito chateada, ela não recebeu bem essa informação. A médica passou uma dieta para ela, e aí é lógico, né, gente, que as dietas é à base de verduras, legumes e frutas, né? E ela não recebeu bem a informação e não recebeu bem a dieta. Tanto que ela resolveu procurar uma outra médica para poder resolver essa questão. Enfim, eu nasci com muitos problemas de alimentação. E eu carrego isso até hoje. É uma dificuldade para comer frutas, para comer verduras, para comer legumes, mas é uma dificuldade no nível hard, tá? Eu tenho um paladar muito infantil e agora eu vou falar para vocês, é culpa da minha mãe porque ela não se alimentou direito. Eu sou desse jeito por causa dela. Não, gente, a minha mãe fez o máximo que ela pôde. Inclusive, depois que eu nasci, ela tentou de todas as formas. Ela conta que às vezes só de eu sentir o cheiro de determinada fruta, eu já fazia ânsia. E é assim até hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lidar com isso, porque isso é um trauma que eu sofri devido a uma situação que ela estava passando naquela época em que ela estava grávida. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Em vez de achar um culpado para o meu problema, eu tenho que tratar desta minha dificuldade, que é o que eu faço. Então, é essa a diferença, gente, quando a gente fala que o pai e a mãe não têm culpa de determinadas coisas e que a gente precisa, nós precisamos nos responsabilizar, porque nós somos adultos hoje. Quando você é criança, você procura a inocência, você procura culpar alguém e se fazer inocente. Mas depois que você se torna adulto, você vai cuidar dos seus próprios traumas, né? Partimos da máxima que cada um só dá o que tem. Se os pais não receberam amor, por exemplo, eles não têm culpa disso, embora tenham a responsabilidade de cuidar do melhor modo possível. Exatamente. É exatamente isso. Ele vai dar o que ele tem. E a gente tem que saber reconhecer isso, olhar para o nosso pai, para nossa mãe e falar, ok, o que você deu foi suficiente, porque eu tô aqui, né? Então, daqui para cá eu vou fazer diferente de você em tal coisa e o que você me deu foi suficiente para eu estar aqui hoje. E ser grato pelo que deu e não pelo que faltou, porque foi tentando, né? Tentando ser da melhor forma possível, com certeza. Isso na maioria dos casos. É lógico que existe pais e pais, né, que fazem coisas horripilantes com seus filhos e aí eles vão ter que lidar com isso, né? Vão ter que pagar por isso, porque às vezes são até crimes, né, que são cometidos contra os próprios filhos. Alinhado isso, né? Por que eu quis trazer isso aqui hoje? Porque eu conversei muito essa semana com algumas pessoas a respeito disso, porque talvez não tenham entendido muito bem o que eu falei na semana passada. E eu achei legal a gente debater isso, né? Essa diferença entre culpa e responsabilidade. E também tem muito a ver com o segundo episódio da série que eu comecei a assistir. E eu trouxe para vocês aqui, porque tem muitas coisas para falar. Eu espero que eu consiga falar isso tudo que eu quero falar aqui em 15 minutos, né, gente? Porque a minha meta é fazer essa live aqui em meia hora. Vocês estão achando legal o que eu tô falando? Tá acompanhando até aqui? Quem aqui que assistiu já a série? Se você não assistiu, depois assiste pelo menos esse episódio, tá? Se você não se interessar, assiste pelo menos esse episódio. É o segundo episódio da série Amigas para Sempre, tem no Netflix. E eu assisti, gente, o segundo episódio achando que era o primeiro, depois que eu vi que eu tinha pulado um. Mas eu vou falar sobre esse segundo episódio, que foi o primeiro impacto que eu tive ali, né? Foi a primeira interação que eu tive com a série que me impactou bastante. Então a gente vai conversar sobre alguns pontos específicos deste episódio, ok? Então, assim, só para situar vocês, né? A gente nessa série conta a história de duas amigas. Ela é uma série que fica indo e voltando no tempo. Então tem
a fase de adolescência dessas duas amigas, a Kate e a Tully. Então, elas têm a fase da adolescência, tem a fase delas já ali jovens, conseguindo ali os seus primeiros empregos, e tem a fase adulta, em que elas já estão ali com seus 40 anos. Então, a série fica indo e voltando e você vai entendendo o que está acontecendo na vida dessas duas amigas. A primeira parte que eu quero destacar é um momento em que elas estão adolescentes, ok? E eu vou falar bastante sobre a Tully, que é quem mais dá pano pra manga nessa série. E o que acontece? Quando tá mais ou menos ali com 9 minutos de filme, a Tully vai até uma festa com um amigo mal intencionado e ela bebe. E esse amigo aproveita a situação ali que ela está ali alterada e ela acaba sendo estuprada. E aí o que acontece, gente? No momento em que ela está sofrendo essa violência, ela trava, né? Ela trava ali, a mente dela desconecta do corpo. E aonde que ela vai? Ela vai lá para a primeira infância, no momento em que ela é criança, né? Dá para você ver ali que ela é bem novinha na primeira infância, que é ali a nossa fase de base, né, para nossa vida. Então, nesse momento, ela desconecta do corpo, vai para esse momento e se lembra de um momento em que ela se perde da mãe num lugar muito movimentado. E ali ela tenta, né, procurar a mãe. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ela grita, ela chama pela mãe e a mãe não aparece. E aí, gente, por quê? Por que isso é tão interessante? Porque nesse momento, né, em que ela tá sofrendo esse abuso, ela se lembra do momento mais traumático na vida dela, que foi o momento em que ela foi abandonada pela mãe. Abandonada porque ela precisou da mãe naquele momento e a mãe não estava lá. E aí, novamente, quando ela se vê num lugar onde ela precisa de socorro, onde ela precisa de segurança, a mãe dela não está lá novamente, ela se sente sozinha novamente. Então, gente, isso é muito interessante de ver na série, porque é realmente aquela história da repetição de traumas que a gente tem na vida inteira da gente. A gente passa por momentos e aí o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, as nossas memórias guardadas, acionam, né, um gatilho e falam: opa, você vai sofrer de novo aquilo que você sofreu lá na sua infância. Aí, às vezes, você tem esses flashes, como a Tully teve, e em outros momentos você não tem. Em outros momentos você não sabe por que você tá daquele jeito, mas tá guardadinho lá no seu cérebro e você cria esse recurso, né, de precisa fugir, precisa lutar, porque você vai passar por aquela dor novamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Inclusive, depois de toda essa violência que ela sofre, ela vomita, né? E aí, gente, por que eu acho interessante de dizer isso, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu tô com enjoo, uma coisa ruim, uma coisa no estômago, uma coisa que me embrulha o estômago, eu fico com enjoo e eu vomito. Gente, quando a gente passa por momentos assim traumáticos ou coisas que realmente mexem com as nossas emoções, é como se fosse um soco no nosso estômago, né? Então, realmente vem a vontade de vomitar. Então, mais uma coisa interessante aí. Quando se você tá aí com um período de muito enjoo, já fez exames, não entende por quê, dores muito fortes no estômago, lembre-se que talvez você tenha recebido algo física ou emocional que veio como uma porrada no seu estômago, um soco no estômago que te deixou amargo, que te deixou azedo e você acaba colocando aquilo para fora. Bom, depois, gente, com 14 minutos, né, ela sai daquela festa, ela se encontra com uma amiga e aí ela conta para essa amiga o que aconteceu com ela nessa festa. E enquanto ela tá conversando, ela se queixa. Depois de tudo, ele foi embora e me deixou lá sozinha. Então, assim, a dor que ela tava de estar sozinha, né? Novamente remetendo àquela situação em que ela se viu sozinha, sem a mãe, lá na primeira infância, né? E quando a amiga dela, gente, diz que elas precisam contar aquilo para alguém,
ela já se põe na defensiva e diz que não, que aquilo vai ter que ficar em segredo, porque senão todos vão dizer que ela que era a culpada do que aconteceu. Então, gente, nessa hora é uma coisa também muito interessante de ser falada, porque geralmente essas coisas a pessoa nem fala pra ninguém, né? Na série ela acaba contando pra essa melhor amiga dela o que foi que aconteceu. Mas mesmo assim eles não abrem para um adulto. E isso é muito comum de acontecer. Então, mais uma vez, é muito importante a gente ficar de olho nas crianças, a gente ficar de olho nas pessoas e observar sinais de que elas não estão bem, né? Porque muitas vezes essas coisas vão ter que ser tiradas com muito jeito da pessoa, porque de livre e espontânea vontade ela não vai falar. E por se sentir culpada. Nesse momento, gente, que ela tá contando pra amiga, ela chora, sabe, bastante. Ela fica bem emocionada, ela recebe o colo da amiga, a amiga abraça ela e ela chora bastante ali. Mas quando chega mais ou menos no minuto 20 do episódio, a linha do tempo avança, né? E aí ela tá agora na fase adulta, com seus 40 anos, trabalhando, super, né, poderosa e tal. E ela entrevista uma pessoa, né? Ela trabalha na TV e ela trabalha entrevistando algumas pessoas. O nome do programa dela é A Hora da Amiga. E ela entrevista uma pessoa que está falando da mãe. Ela entrevista uma pessoa que fala que a mãe fez muita falta para ela e tal, e ela se vê na situação daquela entrevistada. E ela se emociona muito. Só que aí, o que ela faz? Ela vai até a pessoa da edição e pede para a pessoa da edição cortar qualquer indício de emoção que ela esteja passando na tela. E eu achei isso muito interessante, gente. Por quê? Porque enquanto ela era criança, ela se permitiu chorar. Depois que ela se tornou adulta, ela não se permite mais chorar. Ela não quer que ninguém perceba a vulnerabilidade que ela está tendo por causa daquela história de uma mulher que está sentindo a falta da mãe, que é muito parecido com a história dela. Então, ela pede a todo custo que a pessoa ali retire qualquer indício de emoção que ela esteja sentindo. Inclusive, gente, depois lá no minuto 28, mais ou menos, eu tô falando mais ou menos uns minutos só para vocês se situarem, tá? Lá mais ou menos no minuto 28, ela tá saindo, né, do estúdio que ela trabalha. E ela tá super mal-humorada, super nervosa. Ela tá com uma cara de poucos amigos. E quando ela sai do estúdio, ela coloca ali o seu óculos de sol e ela sai radiante, dando autógrafos e ai, bom dia, não sei o quê. Ninguém nem imagina o que ela passa ali dentro dela, né? E inclusive, gente, tem um momento também nesse mesmo episódio que a amiga dela, né, a Kate, e o chefe falam que nunca conheceram uma pessoa tão triste quanto ela. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Às vezes a pessoa passa por muitas coisas traumatizantes na infância, se permite chorar, mas conforme vai crescendo, vai criando uma casca, vai criando um muro em que a pessoa não se permite mais a sua vulnerabilidade, não se permite mais chorar, sofrer, mostrar para as pessoas que não está bem. E às vezes recorre a recursos que não são muito legais, né? No caso dela, ela tenta acolher as dores dela bebendo, né? E saindo com alguns homens. E isso não preenche o vazio que ela tem lá dentro, né? Então, é muito importante, gente, que em vez de a gente pôr uma fachada, né? E mostrar para as pessoas que a gente tá bem, é muito melhor ir procurar ajuda. E cuidar de coisas que aconteceram há tantos anos atrás. Porque a gente vai ficar passando ano após ano, sofrendo e fingindo ser algo que a gente não é, por causa de algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Será que não vale a pena a gente mexer naquilo para poder viver mais 20, 30 anos em paz? Né? Então a gente precisa
observar isso e levar isso a sério, tá? Depois, gente, tem uma parte também que eu acho muito interessante de ressaltar, é de um momento em que, nessa hora, ela volta, né, na parte em que ela era criança novamente, e aí mostra a relação dela com a mãe, né? Deixa eu... Bom dia, gente, para quem chegou, eu não consegui ver que tinha chegado. Disseram aqui que tem queimação no estômago, então vê aí, às vezes você tá passando por um momento em que você não tá aceitando muito bem tudo que você tá ingerindo, tá? Palavras, pensamentos. O estômago é o nosso berço emocional, ele acolhe tudo que a gente ouve, o que a gente, as palavras, o que a gente come e tudo mais, tá? Então tem que observar isso. Então vamos lá. Aí o que acontece? Ela, quando ela é criança novamente, né? A mãe dela acorda logo cedo com o namorado. Ela já tá lá, a menina está preparando ali o café da manhã. E a mãe acorda e a menina mesmo diz, né? Ai, você já tá drogada, já acordou assim. Então você vê realmente que a menina sofre um bocado ali dentro de casa. E aí, gente, tem um momento em que ela tá sozinha com o namorado da mãe. E esse namorado invade o espaço pessoal dela, né? Por trás. E ela se assusta muito, porque na hora ela já se lembra que alguns dias atrás ela sofreu um abuso por um homem, né? Por um menino. Então ela se assusta e ela taca o espumadeira, né? Quente no rosto do cara. E o cara já xinga, né? Já reage muito mal. E a mãe vem, e a mãe, em vez de ficar ao lado da filha, ela fica ao lado do namorado. E aí, mais uma vez, nesse momento, ela se sente abandonada pela mãe, ela se sente sozinha, né? E ela vai até a casa da amiga para poder se consolar novamente. Só que quando ela chega lá, ela vê que a amiga dela tá lá super bem com o irmão dela, e ela resolve voltar para trás e não contar nada para ninguém. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito comum que a pessoa vá revivendo dia após dia o mesmo sofrimento, que é: estou sozinha, estou abandonada pela mãe e acabo passando por várias circunstâncias. Então, gente, você vê que apesar de, em alguns casos, os pais não terem culpa, a verdade é que a maneira como os pais reagem vai ter consequências, né, na vida dos filhos. E no caso dessa moça, realmente houve ali uma consequência disso, né? Só que ela prefere não tratar, ela prefere não dar olhar a isso. Depois, gente, no minuto 39, que é o último ponto que eu quero trazer para vocês agora, é sobre um olhar agora para Kate, que é a amiga, né? A Tully, ela é uma pessoa que ela tem muitos problemas e a série vai falar sobre cada um deles. E a Kate, ela tá sempre à sombra dessa menina, né? Tanto na fase da adolescência, como na fase ali dos primeiros empregos e tal, e na fase adulta. Ela sempre está à sombra da amiga. E ela veste esse papel de coadjuvante da própria vida. Então, gente, o que eu gostaria de trazer para vocês com isso? Às vezes a gente se coloca em relações de dependente e codependente. Nesse caso, a Tully é dependente e a Kate, ela é codependente. Tem um momento na série que a Tully fala para Kate: você não pode ficar 24 horas sem falar comigo. Você não pode me deixar sozinha tanto tempo. Então você vê que ela realmente tem uma necessidade absurda, ela é completamente dependente dessa amiga. Porque ela tenta, a amizade delas duas tenta preencher um vazio que ela sente, né? Ela tenta preencher com a amizade da Kate. Só que a Kate também tem a vida dela, né? Só que ela se coloca nesse papel de codependente e larga tudo, a sua vida, os seus sentimentos, as suas vontades, as suas raivas, em prol dessa amiga que tem tantos problemas. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, com essa questão
de dependência e codependência, tá? Em relações, seja marido e esposa, pai e mãe, filhos ou amigos. Às vezes a gente deixa tudo que a gente passa, a gente mesmo esquece dos nossos próprios problemas ou cria próprios problemas pra gente por causa da dependência de outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito comum a gente deixar a gente mesmo, em vez de nós sermos os protagonistas da nossa própria vida, a gente acaba sendo coadjuvante da nossa própria vida. Às vezes, gente, numa sessão de sistêmica, você pede para posicionar ali os bonecos, né? E aí a pessoa coloca o seu próprio representante num lugar que qualquer um olha e fala, mas quem que é dono dessa vida aqui? Porque a pessoa não dá para você ter, não dá para você olhar para o campo e falar assim, ah, essa vida aqui é desse fulaninho aqui. Não, porque a pessoa se coloca num lugar sem controle da própria vida. E muitas vezes é porque tá controlando a vida do outro. Tá cuidando do outro, porque senão o outro cai. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês a respeito dessa série. A série tem outras questões, tem outras coisas, tem momentos que eu não curto muito, mas tem muita coisa que dá para tirar de proveito em sentido sistêmico, vamos dizer assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui das minhas reflexões, das coisas que eu falei, que tenha feito vocês pensar um pouquinho. Se você está assistindo o replay, não está aqui às 7h30 da manhã ouvindo eu falar, eu espero também que você tenha gostado. Me manda direct, comenta, compartilha, curte. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui para começar o meu dia. E eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana daqui para frente, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima, gente!